Capítulo 7. Do reconhecimento de pessoas e coisas. Artigo 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. Primeiro, a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Segundo, a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Terceiro, se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Quarto, do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Parágrafo único. O disposto no inciso 3º deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento. Artigo 227. No reconhecimento de objeto, proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que for aplicável. Artigo 228. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoa ou de objeto, cada uma fará a prova em separado, evitando-se qualquer comunicação entre elas. Capítulo 8. Da acariação. Artigo 229. A acariação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida, e entre as pessoas ofendidas, sempre que divergirem, em suas declarações, sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Parágrafo único. Os acariados serão reperguntados, para que expliquem os pontos de divergências, reduzindo-se a termo o ato de acariação. Artigo 230. Se ausente alguma testemunha, cujas declarações diverjam das de outra, que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos da divergência, consignando-se no auto o que explicar ou observar. Se subsistir a discordância, expedir-se-á precatória à autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente, transcrevendo-se as declarações desta e as da testemunha presente, nos pontos em que divergirem, bem como o texto do referido auto, a fim de que se complete a diligência, ouvindo-se a testemunha ausente, pela mesma forma estabelecida para a testemunha presente. Esta diligência só se realizará quando não importe demora prejudicial ao processo e o juiz a entenda conveniente. Capítulo 9. Dos documentos. Artigo 231. Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Artigo 232. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares. Parágrafo único. A fotografia do documento, devidamente autenticada, se dará o mesmo valor do original. Artigo 233. As cartas particulares interceptadas ou obtidas por meios criminosos não serão admitidas em juízo. Parágrafo único. As cartas poderão ser exibidas em juízo pelo respectivo destinatário, para a defesa de seu direito, ainda que não haja consentimento do signatário. Artigo 234. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou da defesa, providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possível. Artigo 235. A letra e firma dos documentos particulares serão submetidas a exame pericial, quando contestada a sua autenticidade. Artigo 236. Os documentos em língua estrangeira, sem prejuízo de sua juntada imediata, serão, se necessário, traduzidos por tradutor público ou, na falta, por pessoa idoneia nomeada pela autoridade. Artigo 237. As públicas formas só terão valor quando conferidas com o original, em presença da autoridade. Artigo 238. Os documentos originais, juntos a processo findo, quando não exista motivo relevante que justifique a sua conservação nos autos, poderão, mediante requerimento, e ouvido o Ministério Público, ser entregues à parte que os produziu, ficando traslado nos autos. Capítulo 10. Dos indícios. Artigo 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução,
concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Capítulo 11. Da busca e da apreensão. Artigo 240. A busca será domiciliar ou pessoal. Parágrafo 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem para a. Prender criminosos, b. Apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, c. Apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, d. Apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, e. Descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, f. Apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato. G. Apreender pessoas vítimas de crimes. H. Colher qualquer elemento de convicção. Parágrafo 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B a F e letra H do parágrafo anterior. Artigo 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado. Artigo 242. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Artigo 243. O mandado de busca deverá: 1º, indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador, ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem. 2º, mencionar o motivo e os fins da diligência. 3º, ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir. Parágrafo 1º. Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca. Parágrafo 2º. Não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado, salvo quando constituir elemento do corpo de delito. Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão, ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Artigo 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta. Parágrafo 1º. Se a própria autoridade der a busca, declarará previamente sua qualidade e o objeto da diligência. Parágrafo 2º. Em caso de desobediência, será arrombada a porta e forçada a entrada. Parágrafo 3º. Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa, para o descobrimento do que se procura. Parágrafo 4º. Observar-se-á o disposto nos parágrafos 2º e 3º, quando ausentes os moradores, devendo, neste caso, ser intimado a assistir à diligência qualquer vizinho, se houver e estiver presente. Parágrafo 5º. Se é determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador será intimado a mostrá-la. Parágrafo 6º. Descoberta a pessoa ou coisa que se procura, será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade ou de seus agentes. Parágrafo 7º. Finda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando com 2 testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º. Artigo 246. Aplicar-se-á também o disposto no artigo anterior, quando se tiver de proceder à busca em compartimento habitado ou em aposento ocupado de habitação coletiva ou em compartimento não aberto ao público, onde alguém exercer profissão ou atividade. Artigo 247. Não sendo encontrada a pessoa ou coisa procurada, os motivos da diligência serão comunicados a quem tiver sofrido a busca, se o requerer. Artigo 248. Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência. Artigo 249. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. Artigo 250.
A autoridade ou seus agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, ainda que de outro estado, quando, para o fim de apreensão, forem no segmento de pessoa ou coisa, devendo apresentar-se à competente autoridade local, antes da diligência ou após, conforme a urgência desta. Parágrafo 1º. Entender-se-á que a autoridade ou seus agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa, quando a. Tendo conhecimento direto de sua remoção ou transporte, a seguirem sem interrupção, embora depois a percam de vista. B. Ainda que não a tenham avistado, mas sabendo, por informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias, que está sendo removida ou transportada em determinada direção, forem ao seu encalço. Parágrafo 2º. Se as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade das pessoas que, nas referidas diligências, entrarem pelos seus distritos, ou da legalidade dos mandados que apresentarem, poderão exigir as provas dessa legitimidade, mas de modo que não se frustre a diligência.